Tá gravando. Bom dia a todos. Se vocês estiverem me escutando, por favor, me deem um ok na aba do bate-papo. Sim? Ok. Ótimo. Perfeito. Bom. Ok, todo mundo ok, que bom. Bom, hoje nós teremos uma webconferência que está para além do nosso ciclo de webconferências normal da unidade de telesaúde, que é um ciclo de webconferências que nós estamos abrindo para que possamos trabalhar as questões relacionadas à teledermatologia, em especial hanseníase. A ideia de trabalhar essas questões está relacionada ao projeto de iniciação científica, do qual fazem parte as alunas Annessi e Larissa, ambas da medicina, os alunos Antônio Romeiro e Jairo Vinícius, que são do curso de biblioteconomia. Então, a ideia é que com esse projeto nós possamos trabalhar também a questão da teleeducação, ou seja, usar ferramentas como a que estamos utilizando nesse exato momento para disseminar informações sobre hanseníase, e no segundo momento que possamos ofertar efetivamente dentro da unidade de telesaúde as teleconsultorias em teledermatologia e, mais especificamente, telehanseníase. Então, é um projeto que conta aí com o apoio da universidade, porque é um projeto PIBIC, e também apoio da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, FAPEAL, que é quem provém os recursos das bolsas. Eu quero agradecer imensamente a todos os que estão participando. Quero saudar de uma forma muito especial a todos os participantes que estão aí em Santa Luzia do Norte por estarem prestigiando a nossa webconferência. Gostaria de pedir para o Antônio, se possível, abrir a câmera de vocês para eu poder ver vocês um pouquinho. E como eu acho que normalmente eu já estou tão... as pessoas que assistem as nossas webconferências já estão tão familiarizadas que eu esqueci de dizer. Eu sou a professora doutora Rosaline Mota, sou coordenadora desse projeto de iniciação científica e sou chefe da unidade de telesaúde aqui no Hospital Universitário. Então, eu queria só que Antônio abrisse a câmera de vocês um pouquinho para a gente ver vocês e até para a gente poder printar a tela e ter como registro para a gente. Gostaria de pedir mais uma coisa, que os que estão online enviem nome completo e, que já tem algumas pessoas fazendo isso, nome completo e endereço de e-mail para que nós possamos efetuar a emissão dos certificados. Então, todos os participantes aí que estão em Santa Luzia do Norte, por gentileza também, Antônio, pegue o nome completo e e-mail para que possamos proceder a essa emissão dos certificados. E se você puder abrir a câmera só para a gente dar fazer esse print da tela, eu agradeço imensamente a você. Agradeço ainda, muito especialmente, a secretária municipal de saúde aí de Santa Luzia do Norte, a senhora Patrícia Leite, que gentilmente está participando aí desse nosso ciclo de webconferências, e dizer que a gente tem aí o desejo de estabelecer parcerias e trabalhar muito mais de perto essa questão da
da hanseníase e na dermatologia também no geral, aí com o município de Santa Luzia. Então, agradeço desde já a todos e agradeço a professora doutora Clodes Tavares, minha conterrânea, né, por estar sempre, ser sempre tão solícita e nos atender quando a convidamos para participar aqui das nossas atividades. Então, professora Clodes, para além de professora, amiga, conterrânea, muito obrigada mais uma vez por sua participação. E nós, como é de praxe, vamos passar a palavra agora para a palestrante. Agradeço, obrigada, bom dia a todos daí, e a gente vai começar. Obrigada. Bom dia a todas e a todos, bom dia a equipe, né, daqui do HU, da Telesaúde. Aqui quero agradecer, professora Rosalina, pelo convite. Sempre é um prazer a gente estar discutindo o assunto, né, tão sério que o nosso país convive com tantos desafios, mas que temos que buscar soluções, né? Então, nosso tema, né, para a gente refletir hoje é sobre a descentralização da hanseníase na atenção primária de saúde, uma meta proposta pelo Ministério da Saúde em janeiro de 2001, né? Estamos em 2016, e aí gostaria muito que a gente refletisse junto como estamos. Será que nós estamos realmente descentralizando as ações de diagnóstico, de controle, de prevenção de capacidades, de formação de grupos de autocuidado, na atenção primária de saúde? Uma pergunta que eu coloco para todos que estão nos ouvindo. Então, vamos iniciar a nossa fala mostrando a epidemiologia da hanseníase no mundo, no Brasil, no Nordeste e em Alagoas, certo? Então, a gente sabe que a hanseníase ela é uma doença milenar, né? Uma doença dermatológica, neurológica, infecciosa, que tem um componente imunológico muito próximo. É uma doença que se inicia de forma muito simples, né? Uma simples mancha hipocrômica ou eritematosa, mas com a característica fundamental, que é a alteração da sensibilidade térmica, que existe inúmeras lesões de pele, inúmeras doenças de pele, que também tem manchas esbranquiçadas, ligadas, ferruginosas, ardacentes, mas nenhuma delas tem alteração da sensibilidade. Então, essa alteração ela é proveniente do comprometimento do micro-organismo, que é o bacilo de Hansen, como nós chamamos no Brasil, e internacionalmente o Mycobacterium leprae, que tem uma predileção pelos ramos cutâneos da pele no início da doença, que faz com que essa lesão tenha essa alteração de sensibilidade, que nós só vamos detectar se colocarmos o protocolo previsto pela OMS em todos os serviços de saúde, a começar pela atenção básica, que é fazer o teste de sensibilidade térmico, com um tubo de ensaio, água morna e água fria, certo? E essa é a primeira avaliação, né? Eu só vou para a avaliação para avaliar a sensibilidade dolorosa, que é saber se o paciente diferencia ponta de um alfinete, cabeça de alfinete, se esse paciente apresenta anestesia térmica. E eu só vou para o chumaço de algodão avaliar se o paciente diferencia onde está passando, né, aquela sensibilidade tátil, se ele tem anestesia dolorosa. E isso a gente percebe que os serviços de saúde não utilizam muito esse protocolo.
certo? Já vão para exames mais apurados, né? Tipo a biópsia, para um histopatológico, e poderia ter sido detectado muito mais simplesmente na atenção primária de saúde e assim fazer diagnóstico precoce. Então, vocês observam aí no mapa do mundo, né, que o mundo, em 2014, informou à Organização Mundial da Saúde 213.875 casos novos. Só que nós temos que lembrar que esses casos novos, eles são novos para o sistema de informação, mas que a grande maioria dos casos são pacientes de formas que nós chamamos polarizadas, de formas que não estão mais na forma inicial, que não estão mais na forma indeterminada, que é o nosso grande objetivo, é a detecção precoce da hanseníase. Na maioria dos casos, são de formas polarizadas, formas que já têm mais de 5 anos que aquela pessoa adoeceu de hanseníase, já que a forma inicial, o paciente passa de 1 a 5 anos com aquela lesão hipocrônica, eritematosa, o pardacento, com alteração da sensibilidade, esperando que profissionais de saúde tenham um olhar hansênico, um olhar sensível, né? Lembrando que é uma doença altamente endêmica, né, no mundo, em muitos países do mundo, países do terceiro mundo, países em desenvolvimento, certo? E a nível mundial, a Índia responde pelo segundo lugar do mundo em número de casos. Veja que em 2014, os 213.875 casos novos, entre aspas, 125.785 foram na Índia. A Índia é considerado o berço da hanseníase. Então, até hoje, ela realmente é o país mais endêmico no número de casos. Em segundo lugar, vem o nosso Brasil, né, que respondeu em 2014 pela notificação, pelo diagnóstico de 31.064 casos. Então, olhando o número absoluto, o Brasil, no ranking mundial, está no segundo lugar do mundo. Agora, quando a gente analisa pelo coeficiente de detecção, que é a incidência, que é o indicador epidemiológico, a gente avalia o risco na população, o Brasil, que tem uma população imensamente menor que a Índia, passa para o primeiro lugar do mundo. Então, observem o mapa do mundo, né, que os países que respondem por a endemia hansênica, né, são exatamente os países que têm situação de vida de exclusão, né, de pobreza, certo? Então, a gente observando esses dados do Brasil em relação a 2 indicadores epidemiológicos importantíssimos, que é o indicador de detecção, que é a incidência, que nós não chamamos coeficiente de incidência ou taxa de incidência, a gente chama coeficiente ou taxa de detecção, que é baseado naqueles casos novos que foram diagnosticados a cada ano. Então, nós não chamamos de incidência, e as outras doenças todas são chamadas na notificação de casos novos de incidência. Hanseníase no mundo inteiro chama detecção, exatamente por essa característica triste do diagnóstico ser feito tão tardiamente. E aí temos o outro coeficiente importante, que é o de prevalência, que é o registro ativo, os casos novos e antigos de cada ano. Então, vocês observam que em relação à detecção, nos dados de 2005 a 2014, se observa uma queda no coeficiente. Então, o Brasil, em 2005, respondeu pelo um coeficiente de detecção para cada 100 mil pessoas no Brasil, vamos arredondar, 27 pessoas têm risco de adoecer de hanseníase. E esse é um indicador considerado muito alto, certo? Ter 27 doentes para cada 100 mil habitantes, certo? É um indicador de uma endemia muito séria. E se observa uma queda, certo? Essa queda, nós podemos pensar positivamente que estamos realmente quebrando a cadeia de transmissão, descobrindo todos os casos,
tratando, mas temos que validar, né, analisando outros dados. Em relação à prevalência, que é o registro ativo, nós temos números bem inferiores, né? Porque o coeficiente de prevalência é um coeficiente bem operacional. É em cima dos pacientes que foram diagnosticados e tratados e na medida que vai dando alta por cura e outros tipos de alta, a gente vai reduzindo esse coeficiente. Então, a OMS, em 1991, preocupado com a situação da hanseníase em muitos países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, realizou uma reunião convidando ministros da saúde e técnicos do Ministério da Saúde desses países para pactuar uma meta. Então, isso foi em maio de 1991. O Brasil foi convidado, né, como já segundo lugar do mundo em número de casos e primeiro lugar do mundo em coeficiente de detecção e de prevalência. E o Brasil, naquele ano de 1991, analisando os dados de 1990, o Brasil tinha uma prevalência de 17 doentes para cada 10 mil habitantes, porque o coeficiente de prevalência trabalhava em cima de 10 mil habitantes e de detecção em cima de 100 mil habitantes. Então, 17 doentes para cada 10 mil habitantes era considerado, na época, como uma hiperendemia. Então, a OMS formou uma aliança mundial para a eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde pública. E a meta era chegar no ano 2000 com menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Então, o desafio era muito grande, sair 17 por 10 mil em 90, né, para chegar em 31 de dezembro de 2000 com menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Então, essa era a meta de eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde pública, que algumas pessoas achavam que era eliminação zero. Não era eliminação zero, não era possível a eliminação zero, já que nós não temos um recurso altamente importante, que é a vacina específica da hanseníase. Então, tínhamos sim capacidade de reduzir, de quebrar a cadeia de transmissão, reduzir essa prevalência, mas não eliminar totalmente. Então, eliminar enquanto problema de saúde pública. Então, nós chegamos no ano 2000 com um grande impacto. O Brasil ficou com em torno de 7 doentes para cada 10 mil habitantes, mas não conseguimos alcançar. Temos lutando, todos os estados brasileiros vêm lutando para conseguir o alcance dessa meta, né? Que foi sendo postergado. Em 2000 não foi alcançado, foi adiado para 2005, 2005 não foi alcançado, foi adiado para 2011, 2011 não foi alcançado, foi adiado para 2015, né? E 2015 os dados vão ser fechados em julho, e a gente acredita que ainda não vamos conseguir o menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Em 2014, um pouco 27 na prevalência. E uma redução na detecção, só que outros dados nos deixam bastante preocupados, como o aumento de casos em menor de 15 anos. Então, aqui a gente vê a distribuição dos casos de hanseníase no Brasil no ano 2014, onde a gente vê que 4 municípios diagnosticaram entre 400 e 664 casos. E aí a gente vê as capitais que têm os maiores coeficientes de detecção, que é Fortaleza, Recife, São Luís e Teresina. 876 municípios diagnosticaram apenas um caso de hanseníase em 2014. Quando a gente vê o outro mapa, que está dos casos novos, só que esses em menores de 14 anos, porque o primeiro mapa é em todas as faixas etárias, certo? E no segundo mapa é só em menores de 15 anos, a gente fica bastante preocupado, né? Onde mostra que 4 municípios diagnosticaram mais de 40 casos em crianças. E aí a gente vê Olinda, município de Olinda,
o município de São Luís, Recife e Fortaleza, né? E esse dado é um dado que nos deixa muito preocupados, porque a hanseníase, historicamente, ela é uma doença que as pessoas mais acometidas são adultos jovens e adultos jovens, pessoas da idade madura e idosos. Então, criança e adolescente adoecer de hanseníase é raro. Quando isso acontece? Quando existe uma cadeia de transmissão aberta, quando tem pessoas com formas multibacilares, com formas contagiantes da hanseníase, sem diagnóstico. Né? Então, se a hanseníase estivesse sendo controlada, esses casos de criança e adolescentes que a gente tem observado, né, inclusive em Alagoas, essas notificações, inclusive notificações de formas tardias, quando a gente vê aqui no estado de Alagoas, a mesorregião do Sertão, com uma situação bastante preocupante, né? Com crianças de 5 anos e com formas multibacilares, com índice baciloscópico altíssimo. Né? Então, aquela queda a gente tem que validar se ela é verdade. Né? Então, baseado nessa situação epidemiológica, nessa questão complexa da hanseníase, da evolução da doença que vai acontecendo lentamente, a partir do período de incubação, que é das doenças infecciosas, a de mais longo período de incubação. A pessoa passa de 2 a 7 anos no período de incubação, infectados, no entanto, não estão doentes. Né? Então, hoje, com novas tecnologias laboratoriais, como a utilização do ELISA, né? Que é o exame que vai identificar os anticorpos do micro-organismo, e também do PCR, que vai identificar o DNA, né, do agente geológico da hanseníase. Então, a gente está numa pesquisa em Alagoas, no município de Rio Largo e Santana, onde nós identificamos resultados do ELISA de Rio Largo, de memória de 15 anos examinados, contatos de hanseníase, identificamos 67% dessas crianças infectadas. E em Santana do Ipanema, 47%. Então, a gente vê que a situação está aí. Consta que nós, profissionais de saúde, principalmente os profissionais da atenção básica, têm um papel fundamental nessa luta. Então, temos que pensar nas políticas públicas de controle da hanseníase, que podemos observar na própria Constituição de 88 e na Lei 8080, que definiu a decisão de ter um Sistema Nacional de Saúde descentralizado, organizado, a partir dos governos municipais, com atendimento em unidades básicas de saúde disponíveis nos mais distintos centros urbanos. Né? Isso está bem claro lá na Constituição. E a gente observa que, a partir da década de 90, os movimentos que caminhavam ao encontro dessa meta traçada da OMS, que era exatamente a redução da prevalência da hanseníase para menos de um caso para cada 10 mil habitantes, certo? E em 1996 foi publicada a norma operacional básica, a norma 96, onde ele coloca que as ações de controle da hanseníase seriam repassadas para as secretarias municipais de saúde, porque anteriormente essa ação estava sob a responsabilidade do Estado. Então, a partir da NOB 96, essa responsabilidade passou a ser para os municípios, para a atenção básica de saúde, ficando o Estado com a responsabilidade das referências estaduais. Então, uma medida estabelecida por meio da Portaria Ministerial número 1073 do Gabinete do Ministro, que orientava sobre a implantação do programa de controle da hanseníase na atenção básica. Isso já legitimado, né? E que em janeiro de 2001, o Ministério da Saúde publicou a portaria da NOAS, Norma Operacional da Assistência à Saúde,
inserindo a hanseníase como um dos eixos de atenção básica. Então, eu confesso que quando foi publicada essa portaria, eu fiquei realmente com muita esperança que se pudesse mudar o destino de muita gente na detecção precoce da hanseníase, porque nós sabemos como os pacientes de hanseníase sofrem quando o diagnóstico não é precoce, certo? Então, como nós, em 31 de dezembro, não conseguimos menos de um caso para cada 10 mil habitantes, uma meta proposta pela OMS, a gente estava com em torno de 6 para cada 10 mil habitantes. Então, o Ministério da Saúde foi pressionado, de certa forma, pela OMS, pela Aliança Mundial, para que implantasse, né, novas estratégias para que pudesse mudar essa realidade. E a proposta foi essa, de colocar a hanseníase como um dos eixos da atenção básica. Já tínhamos o eixo da criança, da mulher, da hipertensão, controle da hipertensão, da diabetes, da saúde bucal. Então, foi incluído nesse ano, além do controle da hanseníase, o controle da tuberculose, certo? E se tinha muitos desafios, que era capacitar profissionais de saúde, sensibilizar profissionais de saúde para assumir, né, o controle da hanseníase. Então, define que os municípios têm habilitação para a gestão plena da atenção básica amplificada. Em outubro de 2012, o Ministério da Saúde publica uma outra portaria, né, número 1838, de 9 de outubro de 2002, criando a Aliança Nacional de Eliminação da Hanseníase, e propondo que todos os estados também criem suas alianças e que os municípios prioritários também criem suas alianças. Alianças a nível das instituições, a nível da representação da população, da comunidade, certo? E essas alianças teriam um papel fundamental de fortalecer a implantação dessas ações a nível dos municípios. Muitas experiências exitosas aconteceram no Brasil e nos estados brasileiros. Em 2006, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância e Saúde, com as ações de controle da hanseníase, inseriu a hanseníase também entre as prioridades do Pacto pela Saúde. Então, foi mais uma forma de fortalecer a inserção das ações de controle da hanseníase na atenção básica. O Ministério da Saúde preconizou 5 ações programáticas para controlar e eliminar a endemia da hanseníase, como detecção de casos, né, que é o diagnóstico o mais precoce possível, o tratamento através do esquema proposto pela OMS, que é a poliquimioterapia, que é um tratamento supervisionado, a vigilância epidemiológica dos contatos, obrigatória, a prevenção de incapacidades físicas, já que a hanseníase é uma doença não só dermatológica, mas ela também é uma doença neurológica, e o problema seríssimo da hanseníase são as incapacidades físicas, muito mais do que os problemas na pele, certo? E a outra ação seria a educação em saúde, porque a população tem pouquíssimo conhecimento sobre hanseníase. Se for falar referir lepra, né, que é um termo errôneo que era usado para referenciar a hanseníase, as pessoas ainda têm, né, noções sobre lepra, né, até noções bíblicas, mas realmente o conceito atualizado do que seja hanseníase, dos primeiros sinais e sintomas, a população não sabe. E aí não busca o serviço. E por outro lado, os profissionais também não são muito trabalhados nas suas universidades, né? Então, é uma tese que eu defendo, que o órgão formador, seja no nível universitário, seja no nível técnico, precisa trabalhar com essas endemias, né, prioritárias de seus estados, de seus países. Então, como
a hanseníase, o Brasil responde por primeiro lugar do mundo em coeficiente de detecção, como é que na nossa formação, na formação que nós, como professor, damos aos nossos estudantes nas várias áreas, não priorizamos? Certo? Então, o estudante ele tem que sair da academia sensível e capaz de fazer uma detecção, de fazer um diagnóstico, no caso do médico, nos outros profissionais, na suspeição, nas suas ações de acordo com a lei do seu exercício profissional. Então, de um lado, nós temos um grande desconhecimento da população e, do outro lado, nós temos desconhecimento também pelo órgão formador, pelos profissionais como estão saindo. Né? Há pouco tempo, uma orientanda minha defendeu o TCC, levantando o conhecimento dos estudantes da área da saúde aqui da Universidade Federal de Alagoas. Certo? Então, assim, os resultados foram bastante preocupantes, né? Percebendo que há uma grande distância, né, do que o profissional necessita sair do órgão formador para estar atuando em qualquer nível que ele for, ou da atenção primária, ou secundária, ou terciária. Então, a Organização Mundial da Saúde, no final de 2010, né, quando avaliou mais uma etapa que esperava reduzir a hanseníase enquanto programa de saúde pública na prevalência para menos de um caso a cada 10 mil habitantes, então propôs uma nova estratégia, que ele chamou de estratégia global, da Organização Mundial da Saúde, do período 2011-2015. Então, avaliando os modelos anteriores da proposta, certo? E fez uma nova proposta. Então, o modelo anterior era para alcançar a meta de eliminação da hanseníase, era baseada em campanhas, dias D, dia H. Né? Então, uma vez no ano, se fazer algum trabalho sobre hanseníase, na mídia, nos serviços de saúde, e a proposta é que o controle seja sustentável. O que é o controle sustentável? Você está no dia a dia, vivenciando essas práticas, lembrando dos problemas de saúde da população, lembrando dos indicadores epidemiológicos dos municípios. Em relação à hanseníase, por exemplo, está atento nos sintomáticos dermatológicos. Se eu não consigo visualizar que aquela pessoa tem alguma lesão de pele, uma mancha, uma placa, uma pápula, um nódulo, e que eu possa perguntar, essa lesão você sente alguma dormência? Se você não consegue visualizar, você pergunta, tem alguma coisa na pele? Alguém da sua família tem alguma lesão de pele? Isso é o controle sustentável, é estar atento. Se você, lá na atenção básica, não consegue examinar naquele dia, porque você está soberbado de trabalho, agende, veja com a equipe de saúde da família, que precisa também ser sensibilizado e capacitado, agendar para que essas pessoas volte à unidade básica para fazer o exame dermatoneurológico, que é o exame que vai avaliar o tipo de lesão e se aquela lesão tem o sinal patognomônico da hanseníase, que é a alteração da sensibilidade, e também valorizando outros aspectos, como arefação de pelos, diminuição de oleosidade e da sudorese, que é muito característico da hanseníase. São lesões que não suam muito, não suam de forma nenhuma, lesões ressecadas, certo? E, principalmente, se tem alteração da sensibilidade térmica, que inicialmente, na forma inicial, é muito discreta essa alteração. Então, a proposta é sair de dia D para o dia a dia, o olhar do dia a dia, do cotidiano do serviço de saúde. Sair de metas numéricas para metas de qualidade. O indicador prioritário anteriormente era o de prevalência, que era a queda do coeficiente de prevalência, que é desse resistrativo, que é o indicador mais operacional,
para queda na detecção de casos, na incidência, que é o indicador mais epidemiológico, levando em consideração também o aumento do percentual de cura, né, que o Ministério da Saúde tinha como meta anterior curar no mínimo 90%, certo? E que atualmente já reduziu para 85%, mas que a maioria dos estados, no máximo, chega a 65%, 70% de cura. Quer dizer, já é difícil diagnosticar e ainda tem dificuldade de curar, porque tem abandono de tratamento. Por que os pacientes abandonam o tratamento? Será que eles abandonam ou eles estão sendo abandonados por nós profissionais de saúde? Outra proposta é reduzir no diagnóstico, encontrar pessoas que que não têm capacidades ou que tenham um grau menor, porque o grau de capacidade física, que a gente chama grau 2, é aquele que o paciente já chega com as mãos em garras, ou com ferimentos, com o pé caído, com mão caída, com mal perfurante plantar, ou o próprio olho, a pálpebra inferior caída, certo? Quer dizer, toda a questão neurológica tardia, porque um paciente de hanseníase, quando ele é diagnosticado com sequelas, ele tem no mínimo 8 anos que adoeceu de hanseníase. É um retardo enorme, certo? Então, a proposta anterior era detecção de caso e tratamento poliquimioterápico. E a atual, além da detecção de caso e tratar, temos que prevenir incapacidades. Aqueles pacientes que já chegaram com incapacidades, temos que fazer encaminhamentos para reabilitação, para o ginásio, para o grupo de reabilitação física, e reabilitação cirúrgica, que muitas vezes nós não temos, reabilitação profissional, reabilitação social, já que a hanseníase é uma doença cercada de estigma e de preconceito, e trabalhar a vigilância de contágios como uma forma de detectar precocemente ou prevenir novos casos. Então, saímos de parcerias isoladas e trabalhar de parcerias integradas. Infelizmente, muitas vezes não se consegue, né? Então, precisamos sim integrar as universidades públicas, privadas, com os serviços de saúde, com todas as outras instituições que trabalham a parte social e a parte de saúde. Então, essa proposta da OMS, que era para ser trabalhada de 2011 a 2015, estamos avaliando agora os resultados. Então, como a OMS ela ainda vai realizar a reunião de avaliação, né? E a gente acredita que expirou o prazo, né, do alcance da meta. Eu acredito que não vai ter um novo prazo. Vamos pensar novas estratégias. Então, as ações de hanseníase a nível individual precisam ser implementadas para termos diagnóstico precoce, para termos a garantia do tratamento da pós-quimioterapia em toda a unidade básica de saúde, que o paciente possa ter garantido o seu atendimento bem próximo de sua residência, né? Facilitar o acesso desses usuários e que esses pacientes tenham garantido com qualidade a avaliação e prevenção de suas incapacidades, que ele possa estar integrado à equipe de saúde da família, à equipe da atenção básica, está integrado com o núcleo de apoio à saúde da família, no que diz respeito à atenção psicológica, às ações de reabilitação e a atenção do serviço social. Então, nós temos, especialmente aqui em Alagoas, no levantamento que eu já fiz, nós temos mais de 3.000 pessoas distribuídas no estado de Alagoas que saíram com um grau de incapacidade 1 ou 2, quer dizer, com comprometimento neurológico. Aí eu pergunto para vocês, como eles estão? Porque muitas vezes eu chego no município e chego numa unidade e pergunto como que está a situação de hanseníase na sua unidade. O profissional fala, nós não temos caso. Graças a Deus nós não temos caso. Assim. Mas se já teve caso.
Ah, já tive. Como eles estão? Ah, não sei. Isso não pode, né? Porque hanseníase é uma doença que muitas vezes o paciente apresenta problemas, mesmo pós-tratamento, certo? Por conta do comprometimento neurológico e ainda mais essa questão imunológica. Então, pesquisas realizadas, inclusive a minha do doutorado, que eu avaliei mulheres em idade fértil, em relação às reações imunológicas, eu identifiquei que 22% dessas mulheres, tá, no município de Maceió, desenvolveram reações rancênicas, reações celular ou humoral, depois da cura. Isso é possível na hanseníase, infelizmente. Então, esse paciente pode ser, deu alta por cura até logo. Eles precisam estar ligados à atenção básica. Eles precisam ser visitados, eles precisam ser convidados para formar grupos de autocuidado, certo? Para que possa detectar mais precocemente essas reações que podem levar a incapacidades físicas ou comprometimento sistêmico sério, levando até a óbito, que foi o caso que eu encontrei na minha pesquisa, né? 3% das mulheres pesquisadas tinham morrido em idade fértil. De que morreram? Temos que pesquisar. A família falou, era relacionada à hanseníase. E aí nós temos as ações coletivas de controle, né? Que é a notificação de caso, a hanseníase é a doença de notificação compulsória, está lá na lista das duas de notificação compulsória. Temos também, como ação coletiva, examinar todos os contatos, a vigilância epidemiológica dos contatos, e após o exame de contato, a gente observar se tem a cicatriz da vacina BCG, que é a vacina que protege para a tuberculose, como todos sabem, mas essa vacina tem uma importância para ativar a imunidade celular e, assim, de certa forma, prevenir do adoecimento de hanseníase. Só que essa vacina ela só pode ser aplicada depois do exame dermatoneurológico dos contatos, certo? Ela não pode, simplesmente, o exame de contato não é ir para a sala de vacina, como eu já vi aqui também. Porque se ele estiver doente, já com hanseníase, se ele estiver na forma inicial, o BCG vai acelerar a polaridade, ele vai passar rápido para as outras formas, ou para tuberculose, ou de morfobichoviana, a depender da imunidade celular que ele nasceu, que ele herdou dos pais. E se ele estiver em forma polarizada, ele vai ter reações imunológicas seríssimas. Então, exame de contato é exame dermatoneurológico céfalo-caudal, gente, certo? Para poder avaliar se esse contato vai ser possível tomar vacina. Se tiver a cicatriz quando nasceu, ele vai não ter lesões de hanseníase, ele vai tomar mais uma dose. Se não tem nenhuma cicatriz, ele toma uma dose e só essa. Mas temos que garantir que ele não está com hanseníase. A busca ativa de casos, que é exatamente esse dia a dia, né, de os agentes comunitários estarem atualizados anualmente para estar lembrando que a hanseníase existe, para estar buscando esses casos mais precocemente, as ações de educação e saúde, a capacitação de recursos humanos, que essa grande experiência aqui da Gospel Universitária, né, desse trabalho da professora Rosalina, me deixa super feliz, né, ela ter lançado esse projeto aí de dermatologia e com ênfase em hanseníase. Realmente, Jesus agradece, professora Rosalina, porque é muito grande, como eu falei da pesquisa, o número de profissionais de saúde que saem das universidades, saem dos cursos técnicos, viver num país hiperendêmico como o nosso, sem saber nada de hanseníase, né? Ou pouca coisa, ou erroneamente informações, né, errôneas. E também lutas pela cidadania. E aí nós temos um movimento social chamado Morran, que eu faço parte aqui em Alagoas, que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. É um movimento que foi, agora em junho, vai completar 31 anos. Foi criado por um paciente, um ex-portador de hanseníase, um filho de cearense, que adoeceu aos 7 anos no Acre.
E o Morran hoje tem assento no Conselho Nacional de Saúde, inclusive é o segundo ano que é convidado pelo Papa Francisco para discutir os problemas da hanseníase no mundo. E agora, no dia 8 de junho, o Papa Francisco está organizando um simpósio internacional de hanseníase, que o Morran está sendo convidado, inclusive a professora Clóvis também está sendo convidada para estar uma semana lá no Vaticano, discutindo, né, a questão da hanseníase, inclusive o Vaticano lutando para que o mundo inteiro tire a hanseníase da lepra. Porque só o Brasil que mudou o nome na década de 70 de lepra para hanseníase, já que lepra era um termo dado a todas as doenças de pele que você sabia o que era. Então o Papa Francisco está nessa luta. Ele já não chama mais lepra, ele chama mal de Hansen. Então, grandes desafios para a descentralização, certo? Então, nós temos desafios relativos aos usuários, relativos ao profissional e relativos à gestão. Ao usuário, nós sabemos que ainda existe ausência de unidades básicas de saúde que não fazem esse trabalho. Então, precisamos melhorar o atendimento nessas unidades de referência, porque muitos profissionais, muitos usuários têm já um costume de procurar a unidade de referência. Porque em Alagoas nós temos o ambulatório do HU, aqui da Universidade Federal de Alagoas, e temos o segundo centro de saúde. Então, muitos pacientes, eles têm já essa prática de buscar essas unidades de referência, né? Então, nós temos que estimular o contato dos usuários com a unidade mais próxima da residência. E também orientação, né, de todos os conhecidos, parentes, relativos ao profissional. Então, nós já identificamos que existem grandes fragilidades na formação teórica e prática dos profissionais de saúde, nos órgãos formadores públicos e privados. Então, e quando o profissional se forma e vai para o serviço, ele leva, né, todas as suas fragilidades e as suas potencialidades, né? E para isso, a Secretaria Estadual de Saúde do município precisa implantar ou implementar política de educação continuada e educação permanente, necessitando, né, de uma implementação efetiva. Por quê? Isso não sendo feito, o que é que vai levar a insegurança para o diagnóstico no acompanhamento dos casos? Então, muitas vezes eu escuto o profissional falar, eu não gosto de trabalhar com hanseníase. Esse não gostar, né? A origem do não gostar é a formação. Porque através do conhecimento teórico e prático, você, profissional de saúde, você sabe que vai trabalhar na atenção básica, você vai ser um profissional polivalente, que você vai trabalhar nos eixos. Então, um dia você estava fazendo pré-natal, outro dia você estava atendendo hipertenso, diabetes, outro dia estava atendendo um usuário com suspensão de Hansen, de TB, enfim. Então, o gostar ou não gostar passa exatamente pela formação e pela educação continuada e pela educação permanente. E aí, temos que ter a garantia do sistema de referência e contra-referência, que muitas vezes falha, muitas vezes a unidade básica encaminha, né, casos que poderiam ser elucidados na atenção básica, e a unidade de referência, às vezes, fica com o paciente lá naquela referência, não devolve a informação, né? Então, tudo isso vai refletir que a atenção básica continue sem assumir o seu papel
né, que a legislação prevê, que é os eixos da atenção básica. Relativos à gestão. Então, eu particularmente, eu sinto falta dessa aliança municipal de eliminação das rancenias e sua atuação, certo? Inclusive, nos municípios prioritários, aqui em Alagoas, nós temos 12 municípios prioritários que respondem por 70% dos casos de rancenia do Estado. Pelo menos esses municípios poderiam criar essa aliança municipal, juntar a pastoral da criança, pastoral do idoso, secretaria municipal, universidade, enfim, todos os órgãos, né, que aquele município tem, para juntos ser forte nessa luta. E no próprio plano municipal, né, a gente observa que a questão das rancenias ele é muito inativo. Não é muito trabalhado, né? Então, se não planeja, não faz um planejamento estratégico, a gente vai continuar nesse modelo, detectando tardiamente pacientes sequelados. Para a unidade de referência, né, que é a unidade para elucidar o diagnóstico naqueles casos mais complexos, já que 60% dos casos de rancenias tem toda a condição de ser diagnosticado na atenção básica, certo? Em torno de 40% complica realmente. E aí é a referência para isso. Né? O tratamento das reações rancênicas mais complexas também seria encaminhado para a referência. Confirmação de recidiva, que é um paciente que teve alta por cura e depois de 5 anos ele adoeceu novamente, que é raro, mas existe essa possibilidade mínima. E muitas vezes o profissional tem dúvida se ele está com reação, se ele está com recidiva, certo? Se ele está com complicação no tratamento. Muitas vezes o tratamento da rancenia do multibacilar são 12 doses. Do falso bacilar são 6 doses. E muitas vezes a gente vê pacientes já fazendo segundo ano de tratamento, que na verdade eles têm com reação rancênica e tem que tratar sua reação. Então a própria unidade de referência tem que estar inserido nessa capacitação dos profissionais de saúde, né? Já que lá são os especialistas. E a confirmação de recidiva, que é mais complexa, precisa ir para a referência, lembrando que a recidiva só acontece 5 anos depois da alta por cura, e que é um índice baixíssimo, não é muito comum o paciente adoecer novamente de rancenia, é possível, mas é um índice muito baixo. Definição de um segundo ciclo de tratamento, só a referência que vai definir, não a atenção básica. Se fez 12 meses o multibacilar e o profissional e a equipe achou que ele não estava bem, que vinha para a referência para reavaliar, não passar logo com o segundo ciclo de tratamento, no caso, mais 6 meses para o falso bacilar, que é o paciente da forma indeterminada de tuberculose, mais 12 meses para o multibacilar, que é o dimórfico choviano. Resolução das solicitações de encaminhamento pela unidade básica de saúde e que encaminhamento do paciente à sua unidade de origem. Tem que voltar para ele continuar seu tratamento, a família ser avaliada, voltar para a sua unidade de origem. Então, aqui nós temos um documento que a OMS publicou, Estratégia Global Aprimorada para a Redução Adicional da Carga da Doença, que era o plano de trabalho de 2011 a 2015, para que os países endêmicos utilizassem. E o outro é as diretrizes operacionais previstas, né, para ser trabalhado. Aqui, documentos que o Ministério da Saúde desenvolveu nesse período para apoiar a atenção básica, né, como esse material foi feito no ano de 2002, certo? Nós estamos em 2016 e a proposta era que as unidades básicas formassem seus grupos de autocuidado. Pacientes em tratamento e pacientes já pós-alta, certo? E o número de pacientes fazendo parte desse grupo é ínfimo, é mínimo. Né? Aqui em Alagoas nós estamos nessa luta para ajudar a universidade a ajudar a atenção básica
a criar alguns grupos pilotos para daí as equipes se sensibilizar e organizar seus grupos. Material para o pessoal de laboratório, né, para capacitar o pessoal de laboratório, as baciloscopias, manuais de orientação para o uso de corticoides, já que na hanseníase é muito utilizado nas reações, principalmente reação celular, reação tipo 1, material de prevenção de capacidades para capacitação, material de hanseníase de direitos humanos e todo o material para a questão das incapacidades físicas, e, inclusive, incentivo para publicação de pesquisas operacionais, o próprio caderno de atenção básica, dando toda uma orientação. Muita coisa foi realizada, né, pelo Ministério da Saúde para sensibilizar os profissionais. Muitas revistas, um artigo sobre hanseníase. E as propostas de solução para a descentralização da hanseníase na atenção primária, né, se finalizando, a gente sugere, né, relativos ao usuário. É necessário ampliar a cobertura da situação da família. É um grande caminho, né, para o controle da hanseníase, melhorando o fluxo de atendimento das unidades básicas. E essas unidades, realmente, o profissional ser capacitado, periodicamente sensibilizado, para realizar o exame, né, dos contatos, para realizar o exame dos usuários que buscam o serviço e ter o tratamento implantado, tudo que é previsto para as ações de controle da hanseníase. Relativo ao profissional, essa garantia da formação teórica e prática da hanseníase na graduação, implementação das ações de hanseníase no seu controle, integrar a equipe, né? Hanseníase, o usuário precisa de uma equipe de saúde integrada, discutindo seus casos, né? Trabalhar a clínica ampliada, né? Não dá para trabalhar nesse modelo biomédico, temos que pensar em clínica ampliada, uma política de educação continuada e permanente, com implementação efetiva, e o efetivo sistema de referência e contra-referência. As referências precisam funcionar de segunda a sexta, em 2 horários. Né? Nós temos referências que funcionam 2 dias. Né? A demanda é muito grande, temos uma demanda reprimidíssima, né, no nosso país. E relativos à gestão, volto a sugerir a aliança, né, municipal de hanseníase, ter uma aliança estadual, né, e ter a garantia do Plano Municipal de Saúde que esteja garantida a implementação das ações de controle da hanseníase, porque senão nós vamos continuar vivendo esse modelo, né, de descentralização disfarçada. Né? Nesse artigo que eu faço parte, que está aqui nessa referência, a concentração de atendimento a pacientes com hanseníase no município do estado do Ceará. A nossa conclusão era que a descentralização era um pouco disfarçada. Então, o que a maioria dos pacientes dependiam muito da referência, certo? Então, que nós, se depender só da referência, nós não vamos conseguir controlar e eliminar a hanseníase. Vamos continuar nesse modelo biomédico, né, até quando. Enfim, então vamos junto a eliminar a hanseníase. Aqui nós uma mensagem do MOHAN, né, do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, onde nós temos uma rede de voluntariado, que é o REMOB, que eu aproveito para convidar vocês a entrar no site do MOHAN e se cadastrar no REMOB como voluntários em seus municípios, onde vocês estiverem, lutar para eliminar a hanseníase enquanto problema de saúde pública e assim mudar o destino dessas pessoas. E lembrar que o trabalho em equipe é a base de tudo. Precisamos dessa união. Muito obrigada, gente. Eu espero que a gente reflita sobre toda essa
essa problemática dos pacientes, dos portadores de leucemias. Muito obrigada. Tem uma parte de pergunta. Com seu. Obrigada. Oi. Bom, vamos abrir agora para as perguntas. Agradeço mais uma vez, Lotes, e nós temos algumas, acredito que já temos algumas perguntas na tela. Se houver perguntas aí também, Antônio, direto de Santa Luzia, você informa que a gente pode, inclusive, abrir a câmera para vocês e para a gente entrar num debate mais direto. Então, as perguntas já podem ser feitas. Já duas formas, viu, Antônio? Pelo bate-papo, mas para o pessoal da Santa Luzia, vocês estão sem microfone? Nossa, que pena. Bom, de todo modo, vocês podem, na aba do bate-papo, realizarem as perguntas que a professora Clóvis vai começar a responder. Obrigada. Ele tinha até feito. Aqui. Providencido. Certo. Então, o Romeiro, né? Antônio Romeiro. Obrigado, Antônio, né, pela sua fala carinhosa comigo. Você perguntou em relação aos fatores climáticos, alimentares, econômicos, movimentos migratórios e principalmente a terapia inadequada, se facilitava a propagação da endemia. Os fatores climáticos, não, certo? Já foi provado, né, que o clima não tem nada a ver com a endemia rancínica, certo? A gente sabe que nos séculos XIV, XV, até o século XIX, a Europa era muito endêmica, né? Quer dizer, país super frio e só no século XIII, 19 mil hospitais de isolamento foram criados na Europa. Então, não tem a ver. O que tem a ver, sim, é com a questão alimentar, econômica, certo? É a questão social, é a questão da exclusão social. Você está onde tem exclusão, onde tem pobreza, certo? A questão dos movimentos migratórios é outro ponto que a gente observa, que, por exemplo, Tocantins, né? Palmas, hoje é considerado o estado mais endêmico do Brasil, certo? O Mato Grosso e Tocantins. E quando vai se ver a distribuição dos casos desses estados, se observa que é exatamente nesses movimentos migratórios, né? E não muitos deles oriundos de regiões que não eram nem tão endêmicas, certo? Então, estudos já foram feitos, por exemplo, quando São Paulo tinha uma endemia rancínica muito preocupante, então muitos, e o Nordeste tinha uma endemia bem menor, então foram ver que muitos daqueles pacientes eram nordestinos, né? Então, os migratórios, sim. A questão da terapia inadequada, né?
o tratamento. Isso é importante porque vai levar à resistência, né, do tratamento e aqueles multibacilares vão continuar transmitindo. Né? Então, a hanseníase nós temos formas falcibacilares que não transmitem e temos os multibacilares que são as formas contagiantes. Se você não faz a terapia adequada, né, ele vai criar resistência de um tratamento tão sério, tão importante, e vai propiciar, né, essa propagação. Como é feito o tratamento? Então, na hanseníase nós temos o tratamento que a gente chama, essa sigla PQT, né, que é a poliquinoterapia. É um tratamento que foi pesquisado pela OMS na década de 80, foi divulgado, né, os seus resultados, e o Brasil começou de forma assim, lenta, com serviço piloto a partir dos anos de 1986. Aqui em Alagoas mesmo, nós implantamos o primeiro centro de saúde em 86, em Penedo em 87, mas a partir do ano de 1990, o Ministério da Saúde, pressão, de certa forma, do próprio Morran, implantou em todo o Brasil. Tem um tratamento que realmente encurtado e um tratamento realmente eficaz, já que com o uso da rifampicina, ele quebra a cadeia de transição em poucas horas. Então, um tratamento que tem a característica de ser supervisionado. Após a consulta médica, a consulta de enfermagem, após a consulta médica é necessária a consulta de enfermagem e é nesse momento que ele deverá receber orientação e receber a medicação mensal e toda uma orientação para a medicação diária auto-administrada. Uma pergunta também pode ser com relação aos kits em providência. Ah, sim. Fechada no município, tem pessoa na mão. Certo. A questão do kit. Então, o que é que as ações de controle da hanseníase, a unidade básica de saúde precisa? Prioritariamente, precisa de tubo de ensaio, lamparina, certo? Alfinete, algodão e álcool, certo? E caixa de fósforo. Então, esse é o kit mais barato que existe para fazer o exame dermatoneurológico para identificar se aquela lesão tem alteração da sensibilidade, já que das doenças dermatológicas, a única que tem alteração da sensibilidade chama-se hanseníase. Então, esse é o kit mais importante, que não é caro. Cada tubo de ensaio custa 30 centavos. Toda unidade, todo secretaria municipal de saúde tem condição de comprar esse kit. O que é mais caro para o município comprar é o kit do monofilamento, que ele custa R$90. Esse monofilamento, na minha concepção, bastaria o lilás, que custa R$10. E que lá na Sorri, lá em Bauru, porque lá no Ceará, quando eu estava lá na coordenação, eu não comprei o kit, nós não tínhamos para comprar um kit para todas as unidades de saúde. Esse custa R$90, mas a gente tinha um que comprava de 10, que era o lilás. Porque quando eu faço a avaliação nas mãos e nos pés do paciente, ele não sente o monofilamento lilás, que é aquele que pesa 2 gramas, ali já é um significado que ele tem alteração da sensibilidade protetora, certo? Então, aquele kit é para avaliar a sensibilidade das mãos e dos pés. Porque da pele é o tubo de ensaio, alfinete e algodão. Então, e o que a gente vê, muitos municípios não têm, as equipes não têm esse kit, certo? Que é um kit simples, que facilita muito o dia a dia dos profissionais de saúde ao identificar um sintomático dermatológico. Esses kits são descartáveis? No kit do alfinete a gente usa e descarta, mais para, né, ficar tranquilo para o paciente, para a família. Mas o kit do alfinete custa R$1, 20 alfinetes. Né? E o tubo de ensaio
Não, o tubo de ensaio você, né, vai aquecer, ali não tem nenhum problema, já que a hanseníase não há transmissão de contato, né? A transmissão da hanseníase pelas vias aéreas superiores e principalmente à noite. Durante o dia, os raios solares matam os bacilos rapidamente no ambiente, certo? Então, a Secretaria de Saúde do Estado, pelo que eu estou sabendo, eles não têm esses kits. Já no passado, a Secretaria tinha, porque era uma ONG inglesa que ajudava o programa de hanseníase, que era a LRA, e comprava esse material para as unidades de referência. Então, esse kit básico, todo secretário de saúde, toda a coordenação de vigilância prioriza colocar esse kit nas suas unidades básicas. E a gente se coloca, inclusive, assim, né, à disposição para fazer alguma roda de conversa no município que tem um projeto pela UFAL, que é Hanseníase na Comunidade para o Diagnóstico Precoce, Paulo Cordeiro, e sempre que possível, quando o município me convida, eu vou com todo prazer fazer essa roda de conversa, e depois meus estudantes fazem com os agentes comunitários, agentes de endemias, levar essa informação, essa troca e motivação para essa lei. Muito obrigada, gente, pela atenção de você. E eu queria até aproveitar, professora Rosalina, para divulgar um congresso que vai acontecer aqui em Alagoas, em agosto, né, de 2016, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Tropical, e que os secretários municipais facilitem a ida dos técnicos para esse congresso. Estão abertas as inscrições, inclusive, dos trabalhos. Dentro desse congresso vai ter um simpósio de hansenologia, certo? Vai ser muito interessante, certo? Tanto de hansenologia como de tuberculose. Então, vai ser em agosto, terceira semana de agosto, aqui no Centro de Convenções. E estão abertas inscrições, já abriram até o início até o final de junho, os resumos de trabalhos. É o MEDTROP, Congresso Brasileiro de Medicina Tropical. Não tem. Bom dia, professora Cláudia. Meu nome é Aneci, eu sou estudante de medicina, sou acadêmica do 5º ano aqui da UFAL. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte: desde o início da faculdade, a gente acompanha a atenção básica e vê que tem grupos, tem dias específicos, grupos para pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão. E se seria uma coisa viável, uma maneira viável criar esse grupo também para hanseníase? Como seria um meio de incentivar as unidades básicas de criar esses grupos, e isso afetaria bastante? Adorei sua pergunta, viu? É importantíssimo, certo? A formação desses grupos. Inclusive, eu solicitei ao Ministério da Saúde o material para esses grupos. Estou com eles todos guardados em casa. E a gente conseguiu sensibilizar a equipe da Unidade Básica de Bebedouro, aqui em Maceió, e nós estamos apoiando o grupo lá de Bebedouro. E assim, inclusive nós estamos com alunos de medicina da UNIT, nesse grupo de Bebedouro, alunos também da psicologia, da enfermagem, da farmácia, da odonto. Então,
do serviço social, da fisioterapia, terapia ocupacional. Então, a gente fez um projeto de extensão junto com a equipe da unidade. Então, eu vou ficar super feliz se a gente fizer essa parceria com a medicina aqui da UFAL, certo? Nesse trabalho. Pode contar com nosso apoio, e, inclusive com as cartilhas que a gente tem para os pacientes e o material para quem não... O paciente que não quiser entrar no grupo tem um material à parte, mas tem a cartilha do que vai participar do grupo, que são reuniões mensais ou quinzenais, a depender da equipe, certo? E a gente fica à disposição para sentar com os estudantes, os sextanistas, os professores, para a gente fazer essa parceria, certo? Obrigada. Bom, creio que não há mais perguntas, então nós agradecemos a participação de todos, agradecemos também as congratulações que foram dadas à equipe e à nossa palestrante. Reafirmamos que estamos à disposição, a unidade de telesaúde aqui do Hospital Universitário está à disposição dos municípios para que possamos trabalhar juntos com as ferramentas de telesaúde. Registro mais uma vez para a secretária Patrícia Leite que será um enorme prazer poder contar com a sua colaboração e que possamos estreitar os laços para efetivamente ofertarmos serviços de teleconsultoria, seja via esta plataforma, seja via a plataforma do Ministério da Saúde, onde a gente tem aqui no hospital, para disponibilizar já a reumatologia. Então, se for de interesse do município, nós gostaríamos de conversar sobre isso e entrarmos em contato posteriormente. Infelizmente, eu acho que vocês estão sem microfone e não dá para a gente escutar vocês. Mas agradecemos muito, muito mesmo a participação. Muito obrigada.